Olá pessoal, então dando continuidade a essa nossa proposta inicial de trazer conceitos muito básicos da doutrina espírita, conceitos que a maioria das pessoas que não tem um acesso tão direto, ainda não tem um contato tão próximo com a filosofia espírita, às vezes nos indagam. As pessoas perguntam a gente, por exemplo, o que é que a doutrina espírita acha de Deus, se ela acredita que Deus existe. Então já no primeiro livro da codificação espírita, no livro dos Espíritos, a primeira parte, as 16 primeiras perguntas são direcionadas a esse tema. Então a primeira pergunta do livro dos Espíritos é exatamente o que é Deus. E a gente pode observar bem que Kardec não pergunta quem é Deus, ele pergunta o que é Deus. Exatamente essa pergunta tem um significado muito interessante, porque ele retira esse conceito da proximidade daquele Deus antropomórfico para colocar em algo que a gente não pode circunscrever dentro da nossa conceituação ainda muito simplória. E a resposta é: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E aí ele vai desenvolvendo algumas outras questões. Na quarta questão, ele pergunta aos espíritos como a gente pode provar a existência de Deus. E eles respondem num axioma que utilizais em vossa ciência: não existe um efeito sem uma causa. Procurais a causa dos efeitos que não são derivados da mão humana e vocês encontrarão a presença de Deus. As perguntas vão acontecendo. Na 10ª desse mesmo capítulo, Kardec pergunta se o homem pode conhecer a natureza íntima de Deus. E a resposta é não. E a gente imagina que não, pela nossa própria condição evolutiva. Não nos falta sentido, nos falta sensibilidade para a gente apreender quais seriam esses atributos mais íntimos. Então, a gente vê aí por essas perguntas iniciais quais são exatamente o ponto de vista da doutrina espírita sobre esse conceito de Deus. E a gente vai ter também dentro da própria obra básica da codificação, no livro A Gênese, que é o 5º e último livro dessa série básica, série básica e fundamental, que no 2º capítulo do livro A Gênese, a gente vai ter também um capítulo todo dedicado a esse tema, a esse conceito. Eu acho que vale a pena ver, porque é uma das coisas mais básicas que a gente tem dentro desse princípio de estudo. Livro dos Espíritos, logo no início, no 1º capítulo, e no livro A Gênese, no 2º capítulo. Fica a dica para vocês aí, compartilhem, curtam, podem fazer perguntas e não se esqueçam de se inscrever no canal.